aí o que a gente vai fazer? Eu vou soltar esse vídeo, vou dar um tempinho para vocês assistirem, e vocês vão tentar já iniciar a sua psicopatológica, até onde a gente foi na aula passada. Então, lembrar que eu coloquei aquele modelinho aqui na primeira aula, aí vai descrever nível de consciência, aparência, atitude, atenção, aí, o que você, até onde a gente conseguiu caminhar, vocês vão descrever. Aí vocês vão parar um pouquinho, a gente vai continuar a aula, depois a gente vai desenvolver mais um pouco. Olhem o que vocês conseguem já observar, tá? Qualquer coisa, eu observei alguma coisa que ainda a gente não estudou. Coloca no cantinho e deixa ali para depois encaixar dentro da sua, ok? Tudo bem? Então vamos lá. Eu gostaria de saber um pouquinho agora o que eles fazem. Meus pais não. Como assim seus pais não? Meus pais não existem. Meus pais não são mais meus pais. Como assim? Você pode me explicar melhor isso? Eles foram substituídos. Há um programa de clonagem governamental. Colocaram chip nas pessoas. E como que você percebe isso? Eu percebi que eles ouvem meus pensamentos. Meus amigos querem roubar meus pensamentos. Por que eles iriam querer roubar seus pensamentos, José? Por causa de mim, de quem eu sou. E das coisas importantes e confidenciais que eu sei. Ninguém não quer que diga nada para ninguém. Escuta, e como é que eles iriam conseguir fazer isso, José? Tem um software na internet que lê meus pensamentos. Eu sei disso porque eu digitei meu nome lá e apareceu um monte de coisa que eu não fiz. Estão querendo me eliminar. Faz tempo que eles estão querendo fazer isso com você? Já faz algum tempo. Ok? Então vamos lá. Quem tem que fazer, quer mais uma vez? Vai fazer vídeo. Não precisa, né? O que vocês vão fazer no começo. Vou deixar rodar mais uma vez, tá? Alucinação é aquela coisa que ele fala que não existe. José, eu gostaria de saber um pouquinho agora sobre seus pais, o que eles fazem. Meus pais não. Como assim seus pais não? Meus pais não existem. Meus pais não são mais meus pais. Como assim? Você pode me explicar melhor isso? Eles foram substituídos. Há um programa de clonagem governamental. Colocaram chip nas pessoas. E como que você percebe isso? Eu percebi que eles ouvem meus pensamentos. Meus amigos querem roubar meus pensamentos. Por que eles iriam querer roubar seus pensamentos, José? Por causa de mim, de quem eu sou. E das coisas importantes e confidenciais que eu sei. Ninguém não quer que diga nada para ninguém. Escuta, e como é que eles iriam conseguir fazer isso, José? Tem um software na internet que lê meus pensamentos. Eu sei disso porque eu digitei meu nome lá e apareceu um monte de coisa que eu não fiz. Estou querendo me eliminar. Faz tempo que eles estão querendo fazer isso com você? Já faz algum tempo. Ok? Vamos lá, agora. Tentem fazer. Professora, é para fazer aquele exame mental? O exame mental. Tá. O exame mental. Ah, não viu o padrão. Tá? Mas vocês vão descrever, igual eu falei na aula. O extenso. Tá. Consciência, aparência, atitude. Não, aí, ó. Pegar a consciência e completar. Paciente vigílio. Ó, o paciente vigia porque ele está acordado, que é a consciência. Paciente vigia. Só tem que não falar tão alto, eu vou
Não. É tipo quando tu faz o glado, tu não fala nível de consciência 15. O paciente vigia. Ele é colaborativo. Boa apresentação. Tá bem vestido. Só bem- coloca ele tá assim, vestido certinho, boa aparência, tá paciente vigia, com boa aparência. Ele é colaborativo, ele sempre responde a pergunta. Só não responde com coerência, né? Quem é esse aqui, né? Colaborativo? Tá colaborativo. Normal vigil, né? Acho que sim. Mas calma aí, não tem Quem é espaço. agitado? Aqui, ó, tem que fazer um esquema. Aqui, não consigo falar. Quantitativo, qualitativo. Qualitativo, como externo, fala as coisas. Não, mas isso aí entra tudo aqui, ó, no nível da consciência. A nível da consciência é quantitativo e qualitativo. A gente já falou que o paciente está vigil, entendeu? Aí a gente já teria que ver outra coisa, por exemplo, atenção. Voluntário, involuntário. Mas ele não tem consciência plena. Não, mas o glado é tipo se o paciente está acordado, se ele te responde, se ele fala para tu levantar o braço, entendeu? O vídeo. Aí o que tu quer falar do coisa é aquilo. Cadê? O que tu quer falar é que nessa senso-percepção, parece que ele está meio alucinado, não é da consciência. O que tu colocou aí, paciente vigília? Paciente vigil, com boa aparência, colaborativo. Eu acho que dá pra gente colocar igual que ela colocou no quadro passado. Ó. Pensamentos e discursos desorganizados. Mas o que é esse normal vigil? É que eu falo não. É vigil. Não repete isso. Tá, pensamento e discussão desorganizados. E essa parte da aparência é porque eu acho que esse nome é falar da doação. Porque tem paciente que ele não presta atenção, por exemplo, hipovigilante, pacientes deprimidos, hipervigilante, pacientes Não, paranoicos. coloca assim, ó. Vai colocar o que a gente acabou de falar. Colaborativo, porém Não, pensamentos e discursos desorganizados, que é que ele fala nada com nada. Aí aqui nessa outra parte aqui a gente vai mudar. Não, mas o pensamento de uma organização. Quer dizer, eu não sei. atenção, ele não é um paciente. Na atenção, ele não é um paciente hipervigilante, um paciente paranoico. Ele está falando, ó, suspeitam que outros estão planejando explorar e enganar ou prejudicar. Pacientes. Vamos lá, vamos recapitular. Tá vendo como que é difícil? Vocês ficam com a aula assim, aí na hora que vai fazer, não sabe fazer. Veja só. O que a gente já estudou aqui que está na lousa? Quem está aqui nas aulas? Consciência, Atenção, orientação. O sensório a gente começou a falar, né? E falamos um pouquinho do delírio. A gente nem sequer ainda não assim, fechei com vocês. Então vamos lá, assim, a princípio é só até aí. Eu quero que vocês façam bem rapidinho, é pouco. E assim, uma dica. Eu só avalio aquilo que eu estou vendo, ou que eu perguntei. Tá? É isso. Eu vou deixar vocês sofrerem um pouquinho para vocês tentarem encaixar e depois eu vou voltar aí, a gente vai terminar, a gente vai falar, mas tentem fazer esse básico, assim. Paciente, tal, né? Paciente, vigio, boa apresentação. Escrevam só esse que vocês conseguem até aí, tá?
Ó, a gente já falou. A gente falou da consciência, falou que ele está cooperativo. Ó, discurso, vocês não viram Atenção, isso. pessoal. Assim, pode ir colocando, por exemplo, vocês já perceberam isso, mas eu ainda não falei sobre isso para vocês. Então coloca no cantinho. Ah, eu acho que o discurso é desorganizado. Depois eu vou ensinar. O que a gente olha no discurso? Porque o discurso você vai ver o conteúdo, a latência, a velocidade. A atitude é muito agitada. Bem, eu acho que ele é um paciente paranoico, né? A atenção, eu acho. E aí, hipervigilante. Olha que eles são caracterizados por um padrão de generalidade, desconfiança, suspeita, injustificada dos outros que envolvem interpretar seus motivos como maliciosos. Colocou que ele tem se ocupando do B. Aparecendo já foi, não pode atenção. Não, a gente já foi os dois primeiros, a gente tá na atenção, que é o que a Gabi tá falando. Dá pra falar que ele é hipervigilante. Isso e aparência, atitude. Aí tá em atenção, que é esse negócio de vigilância. Aí esse hipervigilância paranoico é o que parece que ele tá falando. Paciente hipervigilante. Ele é hipervigil também, Então, É aquela pessoa que fala mil coisas diferentes ao mesmo tempo. Presente. não, a gente põe esse aqui, ó. Aqui, professor. Põe hipervigilante, porque ele tá em atenção. Mas hipervigilância é a mesma coisa. O paciente está hipervigil, não é? Tu entendeu que os dois entram em atenção? Sim, eu entendi. Só É que melhor eu acho que expulsar porque o paciente não está hipervigilante, acho que ele é hipervigil, não é? Não é a mesma coisa? Porque paciente paranoide. É verdade, Você não coloca paciente hipervigilante lá. Não, mas de pai não existe, eu acho que é muito delírio já. Porque o pai existe. acho que é hipervigil. E aí, vai pôr? Vai pôr hipervigilante. Tá, então pula de atenção. Maria Carolina. Mas ali, ó, do lado do meu nome tá 4. Entendeu? Do lado do meu nome. Paulo, Ricardo, Aí coloca pensamento de discurso desorganizado. É só daí, né? Tem orientação. Falta orientação. Orientação, ele é. Ele falou o nome dele no vídeo? Deixa eu ver. Não. Eu abri o vídeo aqui.
Tipo, ele sabe quem ele é, eu acho. Ele é desorientado, porque ele tá falando Os pais, o que eles fazem. Faz sentido fazer isso também. Meio desorientado no tempo. No espaço. Desorientar, nem Mas ele tem que perguntar porque você é desorientado no tempo. Só que aqui fala que é algo específico, saber o nome, reconhecer as pessoas do seu Ele meio. fala o nome dele, não. O cara que fala Eles só. meio que não reconhecem os pais. Né? tem meu pai, não sei. Fala que quer roubar o pai dele, não. Os pais dele não existem. Aqui, ó, orientação aloespecífica, espaço, tempo, data, horário e pessoas. É algo específica, Eu acho que, tipo, ele tá orientado. Ele fala que eles foram substituídos, os pais dele. Mas aí acho que entra em senso de percepção, né? É alucinação. Porque, por exemplo, se ele falasse, quem é seu pai? Ele falou que sabe tipo o nome, entendeu? clonaram, tipo, trocaram os pais dele. Tipo, se ele falar quem é seu pai, provavelmente ele sabe, só que ele fala que trocaram, então ele tá orientado. Eu acho. então, Ele sabe quem são os pais. então Também ele é ele tá orientado. Não, ele é orientado. mas não tem que usar aqui. Tem que colocar Tu uma pode colocar dessas duas, orientado não? em tempo específico. Mas esse Eu cara tá não orientado. porque, tipo assim, aparentemente se perguntar onde ele tá, parece que ele sabe, né? Só que ele fala que ele foi Ele substituído. só tá em só percepção. Só que a senso-percepção dele tá Tá alterada. alterado. Mas orientado ele tá. Que é com alucinação. Então, Orientado. Porque, orientado, se perguntar o nome dele, ele vai saber. Reconhecer pai e mãe, sim, só que ele fala que foi substituído. Eu acho que é pensamento desorganizado, né? Não, desorganizado. Acho tanto o pensamento quanto o discurso, né? Aí a operação desrealização. Pensamento. O que é aquele ali que eu acho? alucinação é uma alteração sensória. Alucinação é tipo o que Algo não existe. acontece para aquele paciente. Eu acho que é o que tem algo ele tá concreto. meio alucinado. Tipo, aquilo lá é a verdade pra ele. Já o delírio é uma alteração do pensamento. Ele falou que os amigos dele querem roubar o pensamento dele. Ele fala eu acho, ou eu vi, eu sinto. Pra saber se é delírio ou Os pais, o que eles fazem. Como assim, seus pais? Como assim? Você pode me explicar melhor isso? Eles foram substituídos ao programa de clonagem governamental, colocaram o chip nas pessoas. Como é que você percebe isso? Eu percebi que eles ouvem meus pensamentos, meus amigos querem roubar meus pensamentos. O que eles iriam querer roubar seus pensamentos, José? Mas o caso é delírio. Mas ele tá escrito delírio. Eu acho que é delírio, porque tá falando que a alucinação é como se falasse, eu sinto, eu vejo, tipo, eu vi Ele ele. não tá vendo nada. Aí já o delírio é uma alteração do pensamento. Eu acho, eu Porque o creio. dele é tipo assim, ele fala, tem um monte de chip na minha mãe. É só na Mas cabeça aí dele. tu vê que existe a mãe, mas não existe o É, tipo, mas ele pra ele. Então é um delírio dele. Existe a mãe, mas não existe o chip. Ele não tá alucinando. Se eu tivesse problema, ele tá vendo a Agora, mãe tipo, dele. agora, por exemplo, se ele não existisse nem a mãe, nem o chip, ele tava alucinando. É tipo uma conspiração na cabeça dele. Aqui, ó, o delírio é uma verdade absoluta para o paciente. Mas esse delírio tá falando Na sensação, porque tem alucinação, Então delírio, coloca, tipo, o delírio com ilusão, alucinose. delírio. Vamos ver se é ilusão alucinose. Alucinose é coisa da voz lá. E pseudo-alucinação.
É delírio. Então coloca aqui delirante. Aqui eu coloco sem alteração do sensor. Aí coloco com alteração do sensor. Delirante. Delírio. Paciente delírio. Deixa eu ver. Delírio. Paciente delírio ou delírio? Delírio é geriátrico. Coisa súbita. Ah, falou delírio. Com alterações no sensório. Botar paciente em delírio. Mas é errado. Mas ela colocou alterações no sensório. Porque até onde eu estudei delírio entre pensamento. Mas ela não pode ser pensamento ainda. Ela acabou aqui, ó. Aí é o pensamento desse P aqui, ó. Essas outras coisas eu sei. Aqui eu vou abrir um outro resumo. Eu acho que é pouco de alucinação. Mano, mas ele não tá vendo nada, ele não tá escutando vozes, ele só tá na cabeça dele. Não, Mas a perda Mas dele é na cabeça dele só. ele tá alucinando. Aí se ele falar assim, meu pai tem um braço mecânico, meu pai tem a perna de cavalo, aí ele tá Não sei o que, tipo, você não tá vendo que o governo tá indo lá colocando os remédios na cabeça do meu pai e da minha mãe. Isso seria alucinação. Tipo, se ele faz assim, eu vi sei lá, o povo do governo colocando chip na minha mãe e no meu pai e substituindo eles com não sei o que lá. Aí seria alucinação. Porque não é. Eu achei que eu coloco assim, ó, com alteração dos pensamentos. E outra, eu acho que o discurso dele tá organizado. Porque ele fala, tipo assim, ele não fala tipo. É tipo se ele falasse palavras soltas. Tipo assim, eu fui até a porta. Ele fala nesse sentido. Só que ele não fala, eu fui até a porta, caiu, não sei o que, ele mistura as coisas. Um pensamento. Porque ele fala certinho pro examinador. Discurso desorganizado. Eu acho que ele está desorganizado, é o pensamento. Vamos lá? E a última parte, né? Com alteração. Eu colocaria no pensamento, mas Não é do sensório. Porque ela não falou de pensamento. então a ciência percepção. Porque o delírio entra no sensório. É delírio, não delírio. Que é diferente. Essa parte da tenacidade e da vigilância. Então, assim, a tenacidade é algo voluntário, que você acabou de perguntar, se você fixa porque você quer, né? Então você para em alguém porque você quer. A vigilância é automática. Alguém agora passa a bloqueia, aí a gente desvia sua atenção para aquilo. Isso é um tipo de vigilância espontânea, né? Automaticamente a gente volta a nossa capacidade para alguma coisa. Vamos lá, assim, a gente vai até ali, depois eu vou avançar. Veja só, primeira coisa que a gente vê nesse paciente aqui, né? Ele está vigil? Sim, ele está sentado, ele está conversando, né? Então, a apresentação dele, como que é? Ele está, como que a gente Gostaria descreve? de saber um pouquinho agora sobre os seus pais, o que eles O que a gente descreve? Paciente, aí como que a gente vai colocando isso na súmula psicopatológica? Paciente vigil, né? A gente vai colocar aqui paciente vigil. Aí você vai colocar boa apresentação, ou higiene preservada, com adequadas roupas, vestes adequadas. É isso, gente, é a forma de cada um escrever. E a atitude dele? Colaborativa. Ela é colaborativa.
educativa, mas chamar atenção a alguma coisa? O que mais você colocar aqui? Agitado. Ele está agitado? Não. Será que esse é o tema, agitado? Isso, ele está inquieto, né? Você percebe que ele está inquieto, olha só. Desfazem. Meus pais não. Como assim, seus pais não? Meus pais não existem. Meus pais não são mais meus pais. Como assim? Você pode me explicar melhor isso? Eles foram substituídos. Há um programa de clonagem. Então você vê assim, que ele fica inquieto o tempo todo, como se algo estivesse incomodando ele, e isso é algo que não tem como a gente não observar. Se a gente fosse ser um pouquinho mais criterioso, tá? Assim, eu ainda colocaria assim, ó, é um paciente com boa aparência, mas está com barba a fazer, né? São coisas que a gente já começa a observar. Será que ele tem cuidado dessa barba? Se o paciente, né? Esses são sinais que eles vão deixando de fazer. É muito comum, os residentes brincam comigo que vão registrar isso no meu nome. Eu falo que é incrível, assim, paciente esquizofrênico, vocês vão olhar e sempre tem a unha comprida. Parece gente que toca violão, mas não é não, eles têm todas as unhas compridas. Eu nunca vi um esquizofrênico que não tem unha comprida. Por quê? Porque eles não deixam cortar, eles têm agonia de cortar. Às vezes, quando é família que cuida muito, pega eles na força e corta. Ou quando eles estão de bem, eles deixam cortar. Mas, em geral, quando vocês chegarem no HD lá, vocês podem olhar. Todos eles têm as unhas bem compridas, assim. Isso já é uma das detalhes que estão mostrando que eles não têm muito autocuidado. Tá? Então, assim, ele tem uma boa apresentação, mas ele está se mostrando assim. Ele é colaborativo, mas ele está inquieto. Né? Eu posso colocar essa inquietude também dentro do que a gente chama de psicomotricidade, tá? Mas assim, aqui a gente vê isso na apresentação dele. Ele está inquieto porque parece que alguém falou que ele está desconfiado, né? Ele está, eu esqueci a palavra para falar. Ele está desconfortável. Você vê que ele está desconfortável. Além da inquietude, é um desconforto em falar do que ele está falando. Então, isso é algo que a gente pode colocar, assim, desconfortável, inquieto, enfim. Mas, assim, só para referir que isso aqui também pode ser descrito aqui, tá? Mas, como o dele está muito, a gente vai deixar para colocar isso mais descrito aqui para frente. Detalhado. Por quê? Às vezes o paciente ele está alucinando. E aí ele fica conversando com você fazendo. Aí quando você pergunta, por que você está assim? Nada. Aí faz você ver que ele está tampando o ouvido, ou que ele está se esquivando. Por quê? Ou ele está vendo alguma coisa perto dele, ou ele está ouvindo alguma coisa, aí ele fica pondo a mão no ouvido para conseguir concentrar com você e não ouvir a voz. Então, esse tipo de comportamento inquieto, a gente tem que estar muito atento como ele se comporta, tá? Eu comentei, por exemplo, de uma menina que faz até faculdade, porque a família está desesperada que ela está delirante. Ontem a família voltou a me contactar. Chegaram a chamar a ambulância. Chega lá, as pessoas que vão na ambulância, ela está calma. Ela conversa, ela diz que é coisa da cabeça do pai dela. Aí as pessoas não sabem ver o que é delírio. Então, beijo, me liga, não vamos poder levá-la desse jeito. Aí a ambulância vira a esquina, o pai mostrou, ela começa a quebrar tudo, agrediu o pai, agrediu a mãe. Chega a tia. Uma princesa. Então, assim, isso daqui a gente tem que fazer essa leitura, né? A gente lê isso através muitas vezes da psicomotricidade do paciente. Professora, e como que ela consegue ter esse controle na presença da ambulância? Porque o fato, é isso que é a dificuldade das pessoas entenderem. O fato de você ter desses itens o exame mental afetado não quer dizer que você é imbecil. Mais ou menos isso.
psiquiatria tem muito problema com o médico, porque se chega um paciente psicótico, o médico ele começa a falar com o paciente ou com a equipe de enfermagem como se o paciente não estivesse entendendo nada, como se ele fosse um retardado mental, de última instância. Aí é por isso que o paciente vai ficando agressivo com o médico. Ah, eu sou doido, eu vou mandar para o senhor quem é doido, e bate no médico. Por quê? O médico desrespeita o paciente, ele começa a falar junto da equipe. Esses psique, esses pacientes não sei o que. O médico é o primeiro a gerar o problema na turma. Nunca se faça isso. O paciente está compreendendo tudo o que está acontecendo. O fato dele estar delirante, ele compreende perfeitamente o que é educação, se você vai maltratá-lo, se você vai cuidar. Então, por exemplo, lá na HB, às vezes o pessoal fica, nossa senhora, eu entro assim na aula, às vezes tem 50 homens, tudo psicótico, eu entro sozinha. Nossa senhora, por quê? Tudo é uma postura que você tem que adquirir. Então, às vezes ele chega, tem uns que chegam novato, aí tipo, ei, nossa, gostosa, ei! Primeiro você tem que falar, gostosa não. Eu sou a doutora Vanessa, a médica daqui. Alguma coisa posso te ajudar? Se você faltar com respeito, você vai ter punições. Ele entende perfeitamente, gente. É incrível. O paciente entende. Agora, o que acontece? Quando vai aluno, principalmente as alunas bonitinhas, tá? Aí eles começam. Aí a menina vai ficando assim. Aí eles vão amontoando, porque a pessoa vai adquirindo uma postura de que está com medo. Aí ele sabe de prova, tá com medinho, não sei o que, você tá com medo, aí vai e pega no cabelo das meninas, aí vai virando aquela coisa, tem que interpor e tal. Então, assim, isso daí é uma questão de postura, né? Tem que ter você tem que mostrar ao paciente que você está no comando. Então, geralmente, a gente está de saco. Parecendo animal. Ei, seu João, você vai conversar? Vamos conversar? Senão a gente vai ter que conter o senhor, para que isso? Vamos colaborar? Gente, assim, quase que 100% das vezes a gente conta nos dedos quando a gente não resolve com o paciente. Assim. O paciente, ele geralmente, ele entende esse comando, né? Eu falo que quando eu comecei a psiquiatria, eu vivenciei, eu lembro muito do Dr. Sebastião, que era médico, ele brincava, né? Assim, tem horas que tem que dar de doido para ser respeitado, né? E assim, eu sempre ficava muito naquilo negócio, então eu não precisei dar uma de doido. Aí um dia eu passando visita domingo de manhã, sozinha, aula lotada, e na antiga ala não tinha, as salas eram tudo inadequadas, as mesas eram de vidro, coisas surreais. E aí, eu dei, é uma coisa que a gente já tem uma sensação, esse rapaz é de Humaitá, recentemente ele estava internado ali. Ele era muito grandão. E eu lembro que quando eu entrei, no dia anterior, eu vi ele chegando contigo na maca. Sabe como está um negócio muito assim, né? Passou. Aí no domingo de manhã eu passei visita, eu fui na aula e fui pro computador. Aí de repente eu só ouvi a porta. E assim, era uma sala dentro de outra sala. Então se o paciente entrasse ali, você morria, não tinha nem como você escapar. Porque sempre, assim, o certo, né? Vocês vão ver lá no HB, consultório psiquiátrico é ter duas portas. Então, o que a gente chama de porta de fuga. Né? Porque às vezes a gente está aqui e o paciente ele pode se tornar heteroagressivo. Você não vai ficar lá, né, esperando morrer. Aí você pega e sai aqui correndo, entendeu? Tipo, é uma porta de fuga mesmo. Então, o certo é todo consultório médico de psiquiatra ser assim. Hoje lá no HB é. Mas antes não era. Antes era assim, era uma sala dentro de outra sala, assim. Só essa porta aqui. Meu Deus. Então aqui ficava assim, uma mesa de um médico, aqui outra mesa de médico, aqui entrava aqui e ficava outro médico aqui. Aí eu estava bem aqui, né? Aí o paciente entrou. Eu sozinha, ninguém. Aí ele sentou e começou. Tipo esse paciente está falando aí, digitando aí. Você está digitando aí e essas letras estão vindo aqui para minha cabeça. Aí eu, beleza. Só não está vendo não as letras?
E aí, eu tô vendo. As letras estão vendo, eu tô vendo as letras, não sei o que. Aí ele foi meio que. Aí de repente ele foi inflando, ele falou assim: quer saber de uma coisa? Ele se levantou assim: eu acho que eu vou te bater. Você quer apanhar? Gente, não é sério. Eu tava bem suada. Eu me levantei, eu sentia só um sangue, descer as pernas abaixo, assim, naquela descarga adrenérgica. Então eu tinha uma cadeira lá na frente, eu tinha que jogar até fora, assim, no show. Aí eu falei, nossa, agora eu reajo ou eu morro, né? Não tem outra. Aí eu peguei pra trazer baixo. Aí eu me levantei, assim, afastei a água, daí eu peguei a mão, assim, eu fiquei uma semana com a mão enfaixada. Aí eu, pá, com a mão com toda a força, aí eu levantei. Não, por quê? Você quer apanhar? Aí disse um outro paciente que já era antigo, estava vendo a confusão, ele arrombou a porta do pé, que era um paciente grandão também. E entrou e pegou ele pela. Então, se não lembrar. Esse paciente também. Então, assim, a psiquiatria. Que loucura! Isso aconteceu mais vezes acontece. E aí, qual é o problema, na verdade? É o paciente? Não, é o sistema que está todo errado, né? Porque, tipo, se fosse numa sala certa, nem ia vir, discutir, ia sair por trás, mandar a enfermagem vir, pegar o paciente, tudo mais. Mas já aconteceu de algum paciente? Nunca tive agressão de paciente assim. Nunca tive. Eu tive uma pesquisa, uma vez, assim, eu estava distraída. Uma vez puxaram o meu cabelo, mas foi assim. Essa vez, como toda vez, todas as salas. Essa distorção do médico, o que acontece? Assim, antigamente, até hoje ainda tem um pouco, mas antigamente a gente tinha muita dificuldade no HB, porque os médicos têm muito medo da aula psiquiátrica. Meu marido não entra. Se eu esquecer um celular, ele fica lá no portão, ele não entra nem outro, como é que surge, da moda. Eles não entram, vocês têm medo, é umas coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, enfim, o que acontecia? Os pacientes iam muito a óbito, porque a gente tem paciente com gás, tem paciente que, né, aquelas coisas que eu falo bem fora da curva. E aí não chegavam as emergências. Então hoje isso já não acontece. A gente já tem uma sala de emergência lá na aula psiquiátrica, com tudo de intubação, monitoramento. Então a gente já consegue dar esse suporte inicial. Então os médicos têm muito medo. Aí eu me lembro que nessa aula antiga, os pacientes ficavam todos aqui, tinha uma grade, assim, fora do HB, bem em frente ao corélio. E era muito triste aqui, porque os pacientes ficavam muito expostos. Como isso aqui era uma grade, então todo o hospital que vinha por aqui ficava vendo eles na grade ali. Eles querem, como eles estão muito bem com recurso, eles querem interagir, sabe, com quem está fora, eles ficam pendurados. Parece um negócio meio zoológico, assim, bem feio de ver. E tinha um portão, assim, era um corredor aqui, e tinha um portão. E os guardinhas ficavam aqui sentados nos bancos aqui por fora, enfim. E a gente sempre transitava aqui muito tranquilo. Aí um dia eu chegando, e outra coisa, por exemplo, tem gente que pergunta, você vai trabalhar assim no HB? Eu falei, eu ia trabalhar como? Mas assim, toda arrumada. Pra ver como? Com o cabelo desgrenhado, a roupa rasgada, não sei, as pessoas têm uma concepção assim, que você vai com uma aula psiquiátrica, você fique feio. Não, ele tem que ver, né? Tem que começar quem não quer ver coisa bonita, né? A pessoa já tá ali com uma coisa, né? E aí, a médica me encontrou no corredor da HB e falou assim, amiga, você vai pra aula psiquiátrica? Eu falei, vou. Eu vou lá responder pra você. Porque eu morro de medo daqueles pacientes, e é uma médica quase paciente, eu não acho que ela é paciente. Talvez ela só não descobriu, mas ela é. E ela é bem atacada, vou falar que você é bem atacada. Vocês não têm identificação. E aí ela chegou e falou, aí o que acontece? Os pacientes ficavam aqui. Tem muito paciente que já estão bons, já estão de alta, né? Na família não busca, então eles vão ficando ali. E elas todo dia me esperavam aqui no portão. Isso já era de prática. Quando eles me viam lá no corredor, já corriam muito aqui para abrir o portão para eu entrar. E aí eu vim
foi a médica, ela falou, não, porque eu morro de medo daquela psiquiatria, porque um dia me pegaram no meu peito. Eu falei, sério, nossa, nunca aconteceu isso comigo, não. Ah, não tem comigo, não, tá bom, vamos lá. Aí quando a gente chegou aqui, as meninas foram abrir a porta para ela. E ela já entrou em histeria. Sai, sai, sai! E ela toda de branquinho, de jaleco. Ai, gente, foi a cena mais larga da minha vida. Aí os pacientes psiquiatras, um de cada lado, mais uma fileira, aí disse assim, vai sua doida, vai, ô médica doida. Eu ficava assim, eu estava gargalhando por ele, eu olhava assim para trás, os guardinhas, assim, se matar. Porque a hora que você vê o médico, ele passa, ele perde totalmente, porque ele é histérico, ele não se coloca no lugar onde ele deve se colocar. Ai, eu falei, calma, ela só tá no portão. Aí ela, nossa, doutora, precisa tratar essa sua amiga. E aí eu comecei os pacientes tudo debochado da médica que estava entrando na aula psiquiátrica. Então, assim, eu sempre conto com os meus alunos que eu falo assim, gente, o paciente ele não é imbecil, ele não é burro, ele não é, sabe, ele entende perfeitamente quem você é, qual a sua posição. Agora, o problema é que às vezes a gente não sabe nos portar perante o paciente pelos nossos medos, pelas nossas deficiências e tudo mais. Então, assim, em geral, não, aí esse dia, depois de passar, uma das outras pacientes estava descompensada, e eu estava saindo, na verdade. E eu estava com o cabelo solto, ela veio e puxou o meu cabelo, assim, sabe? Vai esse cabelo! Aí puxou o cabelo. Aí assim, mas ela era bem pequenininha, aí eu puxei assim, ela pôs o braço, tirei o cabelo, levei assim, mas nada, é assim, às vezes acontece umas coisas disso, de empurrar, mas nada assim, sabe? Isso aí não, tá? Não precisa entender, gente, o paciente, você tem misturar, pode misturar, aqui tá tudo era bem complicada essa época do HIV. Hoje ainda mas assim, essa época era surreal. Então, gente, o paciente, ele respondendo a sua pergunta, a gente voltou a falar isso. O fato de ele estar delirante não quer dizer que ela não vai chegar e saber dissimular que ela não está delirante, né? Assim, porque mesmo que o delírio do paciente é uma verdade. Então, ela fala, por quê? Então, falando que eu estou doente, porque eu estou ótima, doutora. A senhora não está vendo? Eu estou fazendo minhas coisas, eu vou à faculdade, ela dissimula. Né? Então, o paciente, ele tem outros itens perfeitos, e isso faz com que ele consiga realmente safar de muitas situações. Né? Seria uma escolaridade? Olha, nem sempre, porque tem muito paciente que não tem escolaridade e que é extremamente sábio, extremamente esperto. Então, assim, nem sempre, assim, isso tem mais a ver com a personalidade mesmo, as habilidades do paciente. Por exemplo, hoje um paciente bipolar que ele está me dando uma ele é para paciente anos, e ele pulou o muro e voltou. Hoje eu cheguei e estava lá, a menina da faxina encantada com ele, assim, ele pegou flor, deu pra ela, não sei o quê, aí ela assim, vamos parar. Aí eu cheguei, mas não, assim, ela não conseguia parar de ficar, ela estava encantada, assim, com ele, sabe? E ele falando, né, com crédito, mas a pessoa não percebe, porque ele é muito inteligente. Então, assim, a gente que conhece ele, nós que conhecemos, sabemos que ele está fora do basal dele. Mas ele está falando, olha, eu vou te dar essa flor que eu fiz com tanto carinho, que ela foi cheia de energias, assim, ele na verdade está em uma parte bem maníaca, assim, mas para ela aqui é encantador. Então, isso é muito relativo, né? Então lá, nosso paciente, então ele está vestido, boa apresentação, colaborativo, inquieto, a gente pode colocar, ou alguém disse aí, desconfiado, né? Se eu quiser colocar inquieto. E a atenção dele, como que é a atenção desse paciente? Ele está se atentando ao que o médico está falando? Tá, ele responde
tá hipervigilando. Quem falou ele tá o quê? Colocar o chip nas pessoas. E como é que você percebe isso? Eu percebo que Tem uma fixa nele, né? O que é isso daí que a gente chama? Ele está, até porque ele está inquieto, olha, vê que uma coisa está ligada à outra. Ele está inquieto, então ele está hipervigil. E a tenacidade, ela é sempre o oposto da atenção generalizada, né? Então, se ele está, por exemplo, hipervigil, ele está hipervigil e ele está hipotenaz. Concorda? Tá? Porque na hora que você não está. Não pode confundir o que é essa vigilância com a vigilância de consciência com vigilância de atenção. Tá? Se usa o mesmo termo, mas tem que ver que contexto você está usando, que função você está usando. Se você quiser colocar aqui paciente lúcido para não se confundir, você pode também, que é um sinônimo. Tá bom? Mas aqui não pode ser confundido com isso aqui. Tá? Concordam aqui todo mundo? Então ele está hipervigil e hipotenaz. Ele não está fazendo fixação no entrevistador, né? E a orientação dele? Professora, essa vigilância É para me dar dinheiro? Essa vigilância, né? Caiu, a bolha dele está prestando atenção. É tudo. Ao ambiente, as pessoas que você conversa, a tudo. O ambiente com pessoas. Aonde você está naquele ambiente. Não é assim. Eu estou aqui conversando, se cair o olho também pode. Também, mas pode ser a som. É tudo que distrai o paciente. Né? Você vê que ali ele não fixa. Ele o tempo todo ele se mexe, ele inquieta, ele ouve ele, mas ele continua dentro do processo dele. Então é como se ele estivesse ali igual a gente. No computador, ouvindo a música, ou atendendo o telefone, a gente está fazendo. A gente está atento, mas não a uma coisa só. A gente está atento a vários estímulos. Mas aquilo não é um comportamento da educação dele? É uma consequência. Mas não interessa, você vai descrever a função isoladamente. Ela é uma consequência, porque assim, lembra que eu falei na aula passada? É uma pirâmide. Então, conforme vão alterando uma coisa, vão alterando outra. Entendeu? Por exemplo, se eu não tivesse um nível de consciência rebaixado, aí ele estaria totalmente infantil, né? A consciência, a atenção dele vai rebaixando. Vai rebaixando, porque aí a consciência também está rebaixando. Entendeu? Aí é praticamente uma coisa muito tá? E a orientação, pessoal? Eu acho que ele está com a autopsíquica orientada e a autopsíquica desorientada. Quem dá mais, quem dá menos? Ele diz que os pais ele não tem, os pais não existem, ele não tem Vamos ver aqui, ó. Se vocês têm dados para essa informação. Vamos ver se vocês têm dados para essa informação. José, eu gostaria de saber um pouquinho agora sobre seus pais, o que eles fazem. meus pais não. Como assim seus pais não? Meus pais não existem. Meus pais não são mais meus pais. Como assim? Você pode me explicar melhor isso? Eles foram substituídos. Há um programa de clonagem governamental, colocaram o chip nas pessoas. E como é que você percebe isso? Eu percebo que eles ouvem meus pensamentos, meus amigos querem roubar meus pensamentos. Por que eles iriam querer roubar seus pensamentos, José? Por causa de
orientação autopsíquica dele, ou autopsíquica em relação às pessoas. Mas ele desviou o assunto devido ao delírio dele. Se o médico tivesse insistido com ele, por exemplo, José, tudo bem, seus pais foram abduzidos, mas como eles chamavam antes de serem abduzidos? Aí ele provavelmente iria responder o nome completo deles. Só que na verdade, gente, isso daí não foi avaliado. Isso que a gente ouve ele falar é subjetivo, porque está dentro do delírio dele. Então isso é uma coisa que os alunos erram muito na prova. Às vezes não tem dados e o aluno fica brigando com a prova. Se eu li e não encontrei uma coisa palpável ali para dizer que eu encontrei aquele dado, eu vou simplesmente colocar o quê? Não averiguado ou não conseguiu se avaliar a orientação auto e alopsíquica. A gente não tem nenhum dado palpável aí para a gente dizer que isso foi realmente avaliado. A única coisa que a gente vê é chamar ele pelo nome, José, e ele responde. Mas assim, a gente não tem aí nesse recorte nada que a gente pare e conversa com ele. José, qual a sua idade? José, onde você mora? José, não tem esse recorte. Então, o exame mental é aquilo que eu vejo. Igual hoje eu passei, tinha uma paciente dormindo, eu não quis acordá-la. Como que eu coloco isso lá no meu prontuário eletrônico do HB? Eu não posso chegar lá e falar, paciente, vigila, orientada. Eu não avaliei isso, ela está dormindo. Aí eu vou e coloco. Paciente estava dormindo no colchão, no chão, na ala, no momento da visita médica. Ponto. Exame não realizado devido a paciente estar dormindo. Tá? Deixa eu só a colega está perguntando lá e eu venho para responder. Era isso mesmo, é porque era a questão do nome, que ele respondia ao nome dele. Aí mas é muito pouco, né, assim, para a gente poder averiguar se ele realmente tem uma avaliação, uma orientação alta. Qual é o termo que fica mesmo então, prof? Aí, nesse caso aí, como que vocês vão colocar? Não avaliado a orientação auto e alopsíquica. Tá? É isso que a gente coloca, ok? Pode falar. Professor, então no caso dessa entrevista, ali no momento que ele fala que não tem pais, foram substituídos, para a gente tirar uma conclusão a respeito dessa orientação psíquica, deveria então o entrevistador aprofundar na pergunta se ele sabe se são os pais, para a gente poder perguntar. É porque aí, na verdade, o que ele está expressando, ele está falando já, ele está expressando, na verdade, o pensamento dele. Né? E aí o pensamento dele, que é o que a gente vai estudar aí agora, que eu vou falar, o pensamento, a gente olha o pensamento de alguém em 3 vertentes. Quanto ao seu conteúdo, quanto à sua organização, não é isso? E quanto à sua latência de execução. Então a gente vai olhar isso aqui dentro do pensamento. Por exemplo, o conteúdo do pensamento dele é um conteúdo real? Não. Se não é um conteúdo real, é o quê? Delírio, porque é uma alteração do pensamento. Vou pegar aqui. Ó. Então, olha lá, o pensamento ele é um conjunto de funções que vai integrar o quê? Conhecimentos novos e antigos, interagir os seus estímulos externos e internos, é a sua capacidade maior quanto ser humano, de julgar, de abstrair, né, de ser concreto ou subjetivo. Pensamento é o que realmente na psiquiatria é o que há de mais grave. Então, por exemplo, o que é muito comum? As pessoas compararem. Eu não vou ao psiquiatra porque eu não sou doido. Porque doidura, teoricamente, a gente não usa esse termo, mas loucura, teoricamente, é uma alteração do quê? Do pensamento. É exatamente isso, é falar coisas que não existem. Né? E essas coisas fazem, então, que eu me comporte de forma inadequada, ou às vezes eu tenha quebras de funções.
Então, isso seria a doença mais grave, né, dentro da psiquiatria. E o que geralmente a sociedade ela faz? Ela pega alguém que tem lá um transtorno de ansiedade que não tem nada a ver. Quem tem ansiedade, ele não tem alteração de nada daquilo ali, apenas do quê? Do humor. Só. É um humor ansioso. E aí, às vezes, ele é taxado, discriminado, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual eu comparar um câncer gástrico com uma gastrite gástrica. Não tem nada a ver, são instâncias totalmente diferentes, prognósticos totalmente diferentes. Mas o pensamento é algo muito importante. Então, como que a gente vai olhar? Olha, esses três aqui, ó, pulso, forma e conteúdo. O conteúdo desse paciente, ele é certo? Não. A forma dele é certa? Também não, porque você vê que ele fala né com cré, ele não conecta adequadamente o pensamento, né? E o conteúdo, e o curso? Como que está o curso do pensamento dele? Acelerado, você vê que ele está acelerando, né? Se a gente olhar aqui de novo, ó, agora vamos olhar lá o carro. Que diga nada para ninguém. Escuta, e como é que você vai conseguir fazer isso, José? Tem um software na internet que lê meus pensamentos. Eu sei disso porque eu digitei meu nome lá e apareceu um monte de coisa aqui. Olha o que ele fala. Eu sei disso. Isso é igual o que a gente colocou na lousa na aula passada. Que é eu creio, eu sei, né? Você vê, eu sei disso, mas aonde? Porque eu sei. Sabe como? Aí ele começa, porque eu coloquei meu nome na internet, qualquer pessoa colocou o nome na internet pode sair um monte de coisa, né? Aí ele já deduz. Eu acho, sim, eu creio, eu sei, eu acho. É tudo aquilo que vem de proveito de pensar do paciente. O que ele acredita, né? Que não é real, tá? E você vê que ele fala isso rápido, ele fala isso acelerado. Que eu não fiz. Estou querendo eliminar. Faz tempo que estão querendo fazer isso com você. Eles estão querendo me incriminar. Isso é um tipo de delírio de como? Persecutório. Eles estão querendo me incriminar. Então, veja só, ele tem uma mistura de delírios, esse paciente. Ele tem um delírio, que a gente chama assim, um delírio místico, né? Que não é religioso aí, é tipo um misticismo. Alguém entra na cabeça dele, que conecta com alguma coisa. Esse negócio de chip é super comum na psiquiatria, gente. Super comum. O paciente fala que tem chip na coluna, chip na cabeça, chip no olho, que as pessoas têm chip que vigiam ele, eu não sei porquê, mas é super comum essa história de chip na psiquiatria. O místico é dentro do persecutório ou é a parte? É a parte, ele faz as duas coisas ali, né? Você vê que primeiro ele faz a questão, né, que os pais foram abduzidos, e aí depois ele fala o quê? Que eles estão fazendo isso para conspirar contra ele. Então, é um persecutório, né? Ele já vai fazendo ali um outro comportamento delirante junto. Já faz algum tempo. Já te chamo. Tá? Fala, por favor. Nesse daí, entra também o delírio de influência e autorreferência? Sim, que ele fala que eles comandam, olha onde é a influência, é o delírio de influência. E agora, sobre seus pais, o que eles fazem? Meus pais não. Como assim, seus pais não? Meus pais não existem. Meus pais não são mais meus pais. Como assim? Você pode me explicar melhor isso? Eles foram substituídos. Há um programa de clonagem governamental. Colocaram o chip nas pessoas. E como é que você percebe isso? Eu percebi que eles ouvem meus pensamentos. Meus amigos querem roubar meus pensamentos. Por que eles Eles ouvem meus pensamentos, eles querem roubar meus pensamentos. Então isso é um delírio de influência. É como se ele não fosse ele. Alguém responde por ele. Que é a quebra do ele.
Mas assim, a gente não vai cobrar isso de vocês. Isso é bem difícil. Quando ele diz que joga o nome dele na internet e que estão falando sobre ele, isso entra como autorreferência ou não? Na verdade, assim, aí a gente teria que analisar. Às vezes pode aparecer o nome dele, mas assim, aparece o nome dele porque aparece o nome num documento, num negócio judicial, e não necessariamente porque aparece o nome dele porque estão incriminando ele. Ele disse que aparece o nome dele dizendo que ele fez coisas que ele não fez. Isso, aí isso já é o delírio, né? Não é autorreferência. Não. Mas ele tem o delírio de influência que se mistura, né? Que pode se entender que se mistura mesmo, tá? Mas assim, para vocês, gente, vocês conseguindo me falar assim, isso é um delírio, tá perfeito, tá? Assim, não precisem, que eu entendo que é algo que demanda de experiência mesmo, de vocês verem muito, a gente não tem prática, é difícil. Então o pensamento, o curso ele pode estar acelerado, lentificado, normal, né? No caso dele ali, a gente vai ver que ele está, falando de forma rápida, impaciente, né? Pronto, esse termo é um termo que, olha aí, achei uma palavra. Eu colocaria assim, eu substituiria aqui, inquieto, desconfiado, ele está impaciente, né? A atitude dele é impaciente mesmo. Eu não estava achando a palavra. Ele está impaciente. Eu estou pondo assim só para vocês verem que tem várias formas de colocar, não precisa mudar, tá? Então, se ele está impaciente, inquieto, né? E a gente deixa para descrever a inquietude dele para a psicomotricidade dele. Ele colocou um outro assunto. A gente não tem aquela pergunta a seguir, a avaliação. Se você precisa, você pode avaliar isso em outro momento. Olha o que ela falou, que está, na verdade, dentro do que vai vir na forma aí. Isso que você está falando é a tangencialidade do pensamento. Você pergunta uma coisa, o paciente responde outra. Isso, por exemplo, mostra que o paciente tem um pensamento desorganizado. Outra forma do pensamento, assim, ele até fala as coisas que existem, mas ele fala com intensidades erradas, com quantitativos errados, que a gente chama de forma afrouxada do pensamento. Ele até conecta, mas ele fala de forma descontextualizada, às vezes, aquele assunto. Tem paciente que você vai falar assim, bom dia, seu José. Aí ele vai olhar para sua cara e fala, com leite. Mas eu falei, bom dia, a grama está verde. Isso mostra a total fragmentação do cérebro. É como se ele pegasse uma informação, jogasse para outro lugar, de outro lugar. Isso você vai ver nos pacientes esquizofrênicos graves. O cérebro da esquizofrenia ele vai fragmentando, ele vai perdendo exatamente essa capacidade de conectar as informações. Né? Então, bloqueio de pensamento é diferente. Bloqueio de pensamento do paciente não verbaliza. Ele não consegue processar nada. Ele fica, isso geralmente se externaliza como mutismo seletivo. Ou a lentificação da fala, né? O paciente ele demora, é como se ele tivesse uma latência demorada para te responder. Esses? Todos? Esses aí são quando a gente vê o pensamento como desorganizado. Tem várias formas, né? Desorganizado, afrouxado, fragmentado, descarrilhado, tangencializado. Aqui a gente vê um pouquinho disso, a forma do pensamento, é sobre isso aqui, a forma do pensamento. Então o paciente ele pode ter uma ideia arborizada. O que seria a arborização do pensamento? Você pergunta uma coisa para o paciente, aí ele começa... É quase o que eu fiz aqui na frente agora. A aluna me perguntou se um dia eu tinha sido agredida, aí eu saí contando toda uma história, né? É praticamente isso, assim, é uma arborização do pensamento, né? É quase que parecido com uma pessoa prolixa, né? Assim, mas o prolixo, às vezes você
ele vai contar toda uma situação para falar uma coisa que ele poderia ter simplesmente Eu acho que o Flamengo perde muito. a fuga de ideia, então, ó, o paciente muda de tempo do discurso de forma mais rápida que na arborização. A desagregação, que é isso que eu estava falando para vocês. Então, as ideias têm criação cadeada umas das outras. Então, o paciente ele pode falar, um discurso, a gente chama salada de palavras, ele começa a falar tudo desconectado. Existe aí dentro da desagregação, por exemplo, o neologismo. O que é neologismo? Isso aí vocês têm que estudar na hora de ter lá no pensamento, tá, gente? O neologismo é a criação de palavras novas, que não existe. O paciente cria as palavras. Não são palavras que existem no dicionário. Às vezes você está conversando com o paciente, essa paciente que eu falei lá passada, ela fala da Camachó, às vezes ela está conversando comigo. Ai não, doutora Vanessa, eu estava lá na minha casa fazendo brigadeiro, ela fala, quando os residentes estão pegando um viro ela, eles assustam, ai meu Deus do céu, ela assustou demais, ela começou o paciente não faz nada, ele sai conversando, falando, ele já disse que é Nossa, eu começar a orar. parece gráfica, mas não é a especialidade de geração. Tem diferença com por exemplo? Não, assim, é que criança, por isso na psiquiatria é um pouquinho complicado você fazer psiquiatria em crianças muito jovens, assim, tipo, a criança tem que pelo menos falar, né? A criança tem que pelo menos já se expressar, para você poder avaliar alguma coisa. Por isso que geralmente quando é muito agitação de 3 anos, assim, acaba sendo mais o neuro que conduz ali, porque aí é mais uma questão de você medicar o comportamento, mas não dá para você avaliar, né? Não dá para você avaliar. Tudo isso é desconexo, mas a fuga de ideia é um tipo de desconectividade. Eu estou falando aqui com você, esqueci o nome. Então, Gabriela, você foi lá pro show em Ariquemes, estava bom, hein? Nossa, seu óculos é tão bonito. Eu estou aqui falando com você do show de Ariquemes e estou já puxando outro assunto que o óculos dela disse, é fuga de ideia. A minha ideia está igual a questão da atenção, que você compartilha com vários temas. A fuga de ideia também é assim, você está pensando e fazendo, já pensando outra coisa. A fuga de ideia é igual a gente quando deita na cama para dormir pensando em coisa, daí a gente começa a pensar uma coisa que a pessoa não é assim, não está com tudo, tem que estar agregado, né? A cronicidade, a perseveração, então assim, tem uma forma, um monte de formas, né, que esse pensamento ele pode se externalizar. E o conteúdo, que é o que a gente está falando, que é exatamente a questão. Olha quem me perguntou semana passada do toque, que era exatamente isso que a gente falou. Então, o toque são ideias obsessivas que o paciente ele tem plena consciência de que são absurdos, né? Já o delírio não, o delírio é uma crença irremovível, né? Ela é totalmente verdadeira para o paciente. Então, assim, há uma certeza. Eu creio, eu sei, eu acho. Lembrem sempre disso, tá? Então, assim, a ideia que nada dissolve, aquela ideia que ninguém muda. Agora existe o que a gente chama também de ideias prevalentes ou ideias sobrevaloradas. Exemplo, tem umas pessoas que tem umas coisas assim. Eu só uso aí entra um pouco o que a gente chama de superstições. Se eu não virar o chinelo, minha mãe vai morrer. Se eu não usar a camisa do Flamengo toda sexta-feira, meu time vai ser rebaixado. Sabe essas coisas assim que você chega e fala, mas o que tem a ver? Não, mas eu sei que é assim, enfim. Não chega a ser um delírio, mas é uma ideia sobrevalorada. Ideia
sobrevalorado, às vezes começa muito em negócio de namoro, casamento, né? A pessoa começa, principalmente quem é que trai. Pode ver, quem é muito ciumento é quem trai, né, em geral. Então ele trai, ele acha que a pessoa vai fazer a mesma coisa que ele. Aí como que é o comportamento de geralmente quem é mais traidor? Ele parte do princípio sobrevalorado que o outro é como ele. Então ele começa a fazer o quê? Aí pega o companheiro de uma academia, porque na academia ele vai sair. Ah, você não vai sair com isso ou X, porque pode ser não sei o quê. Ah, se tiver na internet, ou seja, sempre que a gente vê esse comportamento bem que você por cima fora da curva, né? Alguma coisa tem de reflexo. Não é sobre o outro, é sobre meu segredo. Não consegui relacionar isso aí com o chinelo, não. o chinelo. Tem gente que fala assim, por exemplo, tem gente que se passar aqui, não desvirar o chinelo, ele fica aqui, ó, em cima do chinelo até desvirar o chinelo. Porque em algum momento ele teve uma superstição, alguém falou pra ele que se ele não desvirar o chinelo, a mãe dele morre. Entendeu? Sim. Mas isso é uma coisa cartológica, né? Eu não entendi nada. Não é perigo. Você conhece esse Essas coisas, sabe? Todo mundo, às vezes a gente vê muito isso na infância. Depois a gente vai crescendo, a gente vai meio que, assim, né? Colocando a lógica do processo, né? Eu a bolinha que você fala é algo para conteúdo existe? Peraí que eu vou mandar. Eu entendi sua pergunta. Ele pode ter um delírio e estar organizado o pensamento total. Ele pode desagregar, ele pode somente alterar o conteúdo. Entendeu? Por exemplo, se você pegar um transtorno delirante, como eu falei, por exemplo, aquele da Marie, ele é um delírio, ele trabalha, ele, né, normal, a vida dele está normal, o conteúdo dele, daquela temática específica que está alterada. Tá? Então é por isso que a gente fala que o nosso cérebro é um negócio complexo, né? Porque você vê, a pessoa tem vários conteúdos, mas um está adoecido, um conteúdo ali está, né? E ele permanece com os outros. Então por isso que é muito delicado. Por isso que a gente fazer a previsibilidade, né? Às vezes a pessoa traz, mas você é psiquiatra. Não, eu sou psiquiatra, não tem bola de cristal. Então, às vezes o juiz lá manda pra você, eu quero que o juiz delimite aqui. Ontem mesmo eu tava mal, depois eu acho que eu fui meio grossa com o juiz lá. O cara começou lá, até um estudante de medicina. Ele foi da FICA, não sei se vocês conheceram ele, gente tadinho, assim, ele depois foi pra meta. E ele, assim, por dependência química, se acabou, assim, de um jeito que eu conhecia essa família, ele, desde quando antes dele entrar na medicina, quando ele era fazia cursinho. E aí eu lembro que a mãe era uma gerentona, assim, era gerente geral da Caixa Econômica, assim, um caso que me dói, assim, de ver, sabe? E aí eu me lembro que ela foi transferida para a Bahia, e foi logo no ano que ele estava no vestibular. Ele tinha entrado aqui, acho que na FICA. Aí ele chegou no meu consultório, estava de um jeito, tipo assim, a mãe mandava o dinheiro para ele comer, ele comprava um cocaína. Ele estava assim de um jeito, certo, todo perfurado, uma coisa triste. Na época a doutora Conceição era a coordenadora, eu mandei uma carta pedindo para interromper, ela não tinha condições nenhuma. Como agora, ele estava em Madrid, não tem condições, zero. E aí eu liguei para ela, falei, mãe, pelo amor de Deus, vem buscar o seu filho, porque você vai buscar ele no caixão. E aí ela voltou com ele para a Bahia, e fez várias internações, de tanta loucura, ainda teve algum louco que fez uma bariátrica desse menino, olha, umas loucuras, enfim. Aí eles voltaram, hoje, se você ver a mãe dele, a minha secretária, o dia que viu a mãe dele, chorou, a secretária começou a chorar. Os filhos foram ficando estranhos, que aquela mulher não é a mesma. Se você pegar uma foto da mãe dele,
E hoje é um negócio assim, gente, ela pode chorar mesmo. E ela adoeceu totalmente com ele. Então, assim, ele tem transtorno de personalidade, então ele comanda ela, ele obriga ela a sair de casa a comprar algo para ele. Olha, é uma loucura. E aí não tem mais o que fazer, sabe? Não tem mais o que fazer. E aí a gente ontem, ela falou, você só não participa de uma audiência porque ela está pedindo uma internação compulsória. E eu falei, não, tudo bem, eu participo, tudo. Eu tenho atendido esses familiares até assim, sem cobrar, porque ela tá assim, ela não tem mais nem dinheiro, de tanto que ele endividou toda a vida. É uma coisa, gente, assim, surreal. Aí lá tá, gente, 8 pessoas numa audiência. Aí o juiz fica, porque tipo assim, o Estado fica tentando não ter custo com isso. Porque teoricamente o HD não é um hospital próprio para isso. Os muros são baixos, o drogadito é ele, na verdade, de você. Então, é uma pessoa rígida. No segundo ou terceiro dia que ele está ali, ele vai pular o muro, tchau, não vai ficar ali dentro. Na hora que ele começar a tomar lucidez e ver a situação ali, então nem adianta, entendeu? Ele tem, só que assim, ela não tem mais condição, porque ele destruiu tudo, inclusive ela. Ela anda assim, ó. Às vezes ela chegou aqui na coordenação, as sentenças não sei como que ela não existe ainda. Aí fica o juiz, aí o juiz falava assim pra mim. Aí ele me deu a palavra, eu contei toda a história, né, deles, eu falava, conheço a família desde tanto, não tem, eu não sei nem quem eu trago, a mãe ou o filho. Porque hoje são 2 pessoas adoecidas dentro de uma casa, ela se dobra, porque tipo, ela tem medo dele de madrugada, então ela passa a madrugada acordada, chega de manhã, ela pega os remédios dela, dele, dorme, toma para dormir. Gente, é um caos. Isso ainda tem uma avó de 87 anos dentro da casa. E assim, as últimas vezes ele começou a ficar assim, de agredir ela mesmo, sabe? Assim, teve um dia que a gente entrava na casa. E aí eu peguei e falei, né? Falei, olha, não tem como você falar. E aí o defensor público meio que falando para o juiz, olha, pelo depoimento da médica, acho que não tem nem dúvidas que. Mas como ela foi uma gerente da Caixa, né, tudo, eu falei assim, olha, ela foi, ela não é mais. Ah, mas ele nunca passou pelo serviço público. Nunca passou porque ele não vai. Porque eu estou atendendo ele gratuitamente no meu consultório, porque ele não aceita, ele é bem mafioso, sabe? Não aceita ir para o serviço público. E aí ele começou assim, ah, mas quem me garante? Ele falou isso 3 vezes para mim. Quem me garante que isso vai ser resolutivo? Porque ele já teve 9 internações antes. Aí eu disse, não, olha, doutor, ninguém garante nada. Mas o que o senhor faz com esse ser humano? Joga ele na massa do lixo? Porque ou a gente tenta mais uma vez ou faz o quê? Deixa ele morrer a família, matar alguém. Porque igual quando o senhor determina para prender alguém que cometeu um delito. O senhor tem certeza que ele não vai cometer o delito de novo quando ele sair da prisão? Dá licença, como é que você... Aí eu tenho a bola de cristal, eu vou saber se o menino dessa vez vai ou não vai. Agora, meu Deus, a gente paga imposto para isso, a justiça que tem que intervir, entendeu? Ele quer o quê? Eu falo, não, olha, eu vou dizer aqui pro senhor, interne o menino que vai resolver. Para ele falar o quê? A psiquiatra disse, não resolveu porque ele não quer assumir a bronca dele, entendeu? Isso aí não é eu, é a justiça. Agora, se você tem uma situação, a mesma coisa. Ah, eu vou lá, coloco uma pessoa que já tem 8 filhos. Você tem garantia que ela não vai engravidar? Não existe isso, né? Então, isso também acontece muito na psiquiatria, né? As pessoas querem que a gente dê segurança porque a gente não tem como dar segurança, né? Porque a cabeça de cada um é um. A senso-percepção, então, gente, nós começamos na aula passada. Então, o pensamento e o sensório já é os 5 sentidos que nós falamos. Então, o paciente, ele sente, né? Eu sinto, eu vejo, né? Eu escuto, é o que a gente vai averiguar na fala do paciente. Eu sinto gosto.
uma dica, gravem isso e anotem no papel que costuma cair na minha mão. De todos os sensórios, os 5 sensórios, o sensório que é mais incomum acontecer na psiquiatria é o sensório da gustação. Quando a gente vê alguém com sensório gustativo alterado, muitas vezes é muito mais de causas orgânicas, como doenças gástricas, doenças da otorrino, né, infecções. E aí todo mundo já deve ter tido alguma vez na vida, por exemplo, um dente que infecciona e dá um gosto de podridão na boca, uma doença gástrica que dá um gosto estranho na boca. Então, assim, aquele gosto é realmente algo que não é dele, né, que você sente. É muito comum, às vezes, tumores, até tumores de hipófise, lá, essas alterações sensoriais gustativas. Então, assim, sempre que a gente vê uma alucinação gustativa, a gente precisa sempre pensar em averiguar muito bem causas orgânicas nesse paciente, tá? Então, lembrar que a alucinação, nós falamos, é a ausência do objeto. Mas o paciente, ele pode ter ilusões, né? Então, assim, ele vê uma imagem, distorce essa imagem. Ele pode ter pseudo-alucinações, que é aquela que eu dei o exemplo, alguém chamando no portão. E aquele que tem aquela voz de dentro da cabeça, que a gente chama de alucinose, né? Então, assim, o que acontece também? O paciente alucinando, ele muitas vezes tem trejeitos físicos dessa alucinação, tá? E a psicomotricidade, pessoal? O que a gente vai ver da psicomotricidade do paciente? Por exemplo, se ele está inquieto, se ele anda para lá e para cá, se ele tem estereotipias, né? É muito comum na psiquiatria, pacientes graves da esquizofrenia, eles terem maneirismos. Como que eu diferencio uma estereotipia de um maneirismo? Por exemplo, a estereotipia, se o paciente está assim, você pede para ele parar, ele não para. Ele fica o tempo todo. Até dormir. Quando dorme, não para. Agora, quando é um maneirismo, se você vê o paciente assim, você fala assim, ei, João, para de mexer assim no braço. Tá bom. Aí passa um pouquinho, daqui a pouco ele. O maneirismo, geralmente, eles são movimentos produzidos pelo próprio paciente, que não tem finalidade alguma e que ele faz de forma repetida. Alguns bem clássicos, assim, lá no HB tinha um paciente que ele ficava assim, ó, o dia inteiro. O dia inteirinho pulando numa coisa. Aí, João, aí tem uns que pega copinho, ele joga o copinho. Pega o copinho. Teve uma vez um que eu atendi que ele fez assim, eu contei assim. 1h15 de entrevista, ele assim. 1h15. Exercitando. Meu Deus. Então, assim, esses pacientes, geralmente, vocês vão ver eles bem emagrecidos. Porque eles têm gasto energético mesmo. Eles ficam fazendo, tem uns que fazem. Ele para. Então, assim, a estereotipia ele não para. Não para. Mas assim, você no comando ele não para. Não é uma vontade do paciente. A estereotipia é tipo um tique, né? Ele não consegue, não é algo que ele controla, tá? Então a gente vai ver aí, né? A questão da psicomotricidade. Eu vou mostrar aqui rapidinho o que é um catatonismo para vocês aqui, ó. O que é o catatonismo? Isso tudo é catatonismo, assim, ó. Mas hoje em dia, a gente praticamente não vê mais isso com os tratamentos recentes, né?
a gente fala comportamento de ser, onde você põe ele fica horas, né? É um dos tipos de eles vão fazer o negativismo do tá vendo? O médico põe a cabeça para frente e ele volta para trás, ó. Aí, ó. Ele fica desse jeito. A catatonia, ela mostra, assim, a catatonia, ela é o sintoma mais grave possível dentro da esquizofrenia. Quando a gente vê um paciente catatônico, né, da esquizofrenia, qualquer doença psiquiátrica, ela pode aparecer em qualquer doença, não só a esquizofrenia. Aí ele vai mostrar, ó, todos os... É porque o paciente fica enrijecido, então o médico ele fica testando para ver se aquilo é um enrijecimento medicamentoso ou se é postural, né? Porque às vezes o paciente impregna com antipsicótico, você vai fazer, por exemplo, um movimento no braço, aí a gente vê o sinal de roda, ó. Ele não está com roda depleada, ele está testando isso. Por quê? Se ele tivesse ele fazendo aqui e ele fizesse assim, ó, isso quer dizer que ele está impregnado pelo remédio que eu estou dando. Então eu tenho que modificar a minha prescrição. Ele não está catatônico, ele está impregnado. Aí você vê que ele mexe o braço e ele vai o braço bem molinho, né? Aí a catalepsia vai mostrar são 11 sintomas que pode ter dentro da catatonia. Isso daí você vai pondo o paciente contra a gravidade e ele vai ficando. Ele mantém posturas contra a gravidade horas e horas e horas e horas. Tem paciente que pode ficar assim até mais de 24 horas. Reverte sempre, professor, o morre assim? Reverte tratando, né? Olha lá. Ele não dorme, ele fica assim. Tem horas que eles ficam assim, porque uma das coisas da patologia também é o paciente ficar sem sono. É incrível, né? É incrível. Aí assim, se você não chacoalhar e não tirar o fato, ele não se alimenta, vai perdendo energia, vai desidratando. É o caso mais grave que a gente tem na catatonia. O paciente às vezes não come, né? Você tem que... Você não ficou louca? É com essa mania agora, estão todos profissionais da saúde gravando anúncios, milhares de... Olá, aqui é o Dr. Eduardo Adnet e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre a esquizofrenia catatônica. Já vão aparecer algumas imagens aí. Esse é o F20.2 da CID, da Classificação Internacional de Doenças. Esse é um vídeo que foi disponibilizado pelo Departamento Nacional de Saúde do Canadá e que mostra 3 pacientes portadores de esquizofrenia catatônica. Esse vídeo parece ser antigo, eu não sei se ele foi trabalhado para ser antigo ou se ele é antigo, mas enfim, ele mostra de fato, não é uma encenação, não é uma dramatização, são de fato 3 pacientes portadores de esquizofrenia catatônica. E eu vou falar sobre algumas das características dessa doença. Eu já trabalhei em vários hospitais psiquiátricos e esses pacientes normalmente representam um bom número, significativo número dos portadores pacientes presentes em hospitais psiquiátricos. Lamentavelmente, muitos desses pacientes foram jogados na rua com a toda a reforma antimanicomial e
eles estão virando mendigos, né? Porque eles não sabem quem são, eles perdem na esquizofrenia catatônica o contato, a percepção da realidade. Essa esquizofrenia catatônica, ela tem uma característica muito peculiar a ela, lembrando que é um tipo severo de esquizofrenia. E essa característica, uma das características, são distúrbios psicomotores proeminentes, ou seja, esses pacientes normalmente eles ficam muito tempo parados, quietos, ou podem ter episódios de excitação súbita. Tem isso também. Às vezes eles passam ali um tempão, daqui a pouco eles ficam inquietos demais, agitam, né? Então tem toda uma interface aí da catatonia, né? Que a gente vai desde essa lentificação até uma questão de inquietude. Frangofilia não é um monte de frango. Frangofilia é um ato. Ele já está vendo um monte de frango assim, frangofilia, na verdade, é um termo psicopatológico para quem sai quebrando do tubo. Aquela pessoa que sai, quebra os objetos da casa, joga tudo, vira tudo, revira tudo. Isso a gente chama de frangofilia, né? Que pode acontecer também em casos bem graves aí. Então aí, ó, os tipos chiques, estereotipias e maneirismos, né? Então a gente pode ver isso também dentro da questão do exame mental desses pacientes, tá bom? Gente, a gente vai fazer o seguinte, vocês vão me dar o papelzinho de vocês do jeito que tá. Depois, na